Olá, eu espero que esse vídeo encontre você bem e que a graça de Deus esteja repousada sobre a tua vida, sobre a tua família. Nós já passamos 7 dias onde, de forma ininterrupta, estamos progredindo e avançando sobre a nossa leitura bíblica. Você já está em um grau avançado sobre a leitura, porque várias pessoas desistem logo nos 2 primeiros dias sobre a leitura, mas você tem sido persistente e eu tenho certeza que isso vai contribuir para o teu crescimento espiritual. Hoje nós faremos a leitura de Gênesis no capítulo 8, iremos até Mateus no capítulo 8, depois voltaremos para Esdras no capítulo 8 e finalizaremos em Atos dos Apóstolos no capítulo 8. É interessante que você, antes de prosseguir nesse vídeo, curta, comente e compartilhe. E no final desse vídeo, se você tiver alguma dúvida teológica, deixe nos comentários para que nós possamos estar respondendo todas as dúvidas referente ao texto de hoje. Após o dilúvio, aí a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 8, ela vem nos informar que chega o fim do dilúvio, e aí Deus começa a progredir dentro da história. Então diz assim, em Gênesis no capítulo 8. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. A água foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas ele ficou dando voltas. Depois, uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde repousar os seus pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso, voltou para a arca Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou a entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então disse Deus a Noé: saia da arca, você e a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Façam que saiam todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Façam sair para que se espalhem sobre a terra, sejam férteis e multipliquem-se. Então Noé saiu da arca com a sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais, os pequenos que se moveram rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puras, ofereceu-lhe como holocausto, queimando-o sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Agora nós iremos fazer a leitura de Mateus no capítulo 7, no capítulo 8. Nós lemos o Sermão da Montanha no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, e agora, após a finalização do Sermão da Montanha, Jesus ele desce do monte e começa a operar alguns milagres que nós vamos acompanhar nessa leitura no dia de hoje, a partir de Mateus no capítulo 8. Diz assim, Mateus capítulo 8, verso 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-o, o adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero,
seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e mostre isso ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então Jesus entrou em Cafarnaum. Dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em um terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados romanos sob o meu comando. Digo a um vai, e outro vai, e outro vem, e assim ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse o seguinte: digo a verdade a você, nunca encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os seus súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá ranger, choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como creu, assim sucederá. Na mesma hora o servo ficou curado. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sua sogra acamada com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, faziam trazido a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. E ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas dores e doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para um lado do mar. Então o mestre da lei, aproximando-se de Jesus, disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Outro discípulo lhe perguntou: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe respondeu: siga-me. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequenas fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e atônitos, e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar podem lhe obedecer? Quando ele chegou ao outro lado, da região dos Gadarenos, foram ao encontro de 2 endemoniados que vinham dos sepulcros, que eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar devido a esse tempo? A certa distância estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios começaram a implorar a Jesus: se nos expulsa, mande-nos para encontrar aquela manada de porcos. Então ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou precipício abaixo em direção ao mar, e toda ela morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando ouviram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Agora nós vamos até o livro de Esdras, no capítulo 8, fazer a leitura desse capítulo, onde ele fala quais foram os líderes registrados que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Aqui é uma lista bem detalhada, mas faremos essa leitura para ter um entendimento das Sagradas Escrituras. Esdras, no capítulo 8, verso 1. Estes são os chefes das famílias, dos quais foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéia, Gerson. Dos descendentes de Itamar, Daniel. Dos descendentes de Davi, Atus. Dos descendentes de Secanias. Dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrados com eles 150 homens.
dos descendentes de Paate-Moabe, Elionai, de filhos de Zeraías, e com eles 200 homens. Dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e com eles 300 homens. Dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Do descendente de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, com ele 80 homens. Do descendente de Joabe, Obadias, filho de Jeziel, com eles 218 homens. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Sofinias, e com eles 160 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, 28 homens. Dos descendentes de Asgade, Joanã, os filhos de Acatã, e com eles 110 homens. Dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Zeiel, Semaias, e com eles 60 homens. Dos descendentes de Bigvai, Utai, Zubade, e com ele 70 homens. Eu os reuni junto ao canal da corrente de Ava, e acampamos ali por 3 dias. Quando passei a revista do povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaias, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joridade e Natã, que eram homens sábios, e os enviei a Ido, o líder Cassifia, e lhe falei que deveriam dizer a Ido e aos seus parentes, aos servidores do templo, em Cassifia, para que trouxessem servidores para o templo de nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles trouxeram Seríbias, homem capaz dentre o descendente de Mali, filho de Levi, neto de Israel, filhos e netos de irmão de Serebias, 18 homens também, as sábias, acompanhado de Chesabias, e dentre os descendentes de Merari, e os seus irmãos, e cerca de 20 homens trouxeram. Trouxeram ainda 220 servidores do templo, um grupo que Davi e seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos e todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos proteger dos inimigos na estrada, pois lhe tinha dito: a mão bondosa do nosso Deus está conosco, sobre os que buscam a nós, mas o seu poder e a sua ira são contra todos que nos abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essas bênçãos do nosso Deus. E ele nos atendeu. Separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serébias, as sábias, e 10 dos seus irmãos, e pelei diante deles uma oferta de prata e ouro, e os utensílios do rei, seus conselheiros, seus oficiais, de todo Israel ali presente, tinham doado para a casa do nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22.750 quilos de prata, e 3 toneladas e meia de utensílios de prata, e 3 toneladas e meia de ouro, 20 tigelas de ouro, pesando 8,5 quilos, e 2 utensílios finos de bronze polidos, tão valiosos como de ouro. E ele me disse: tanto vocês quanto os utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são ofertas voluntárias a Deus, o Deus dos seus antepassados. Peço que guarda bem, até que pesem na sala do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro, os utensílios sagrados. Depois de pesados, levaram a Jerusalém o templo do nosso Deus. No 12º dia do 1º mês, nós partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos assaltantes pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando por 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro, os utensílios sagrados, e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josadabe, filho de Jesua, Moabides, filho de Binui,
Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram o holocausto a Deus de Israel, 12 touros em favor de Deus de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado 12 bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens ao rei, aos satrapas e aos governantes, aos redores, ao oeste do Eufrates, e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Agora nós seremos transportados até a nossa última leitura do dia de hoje, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Aí nós vamos entrar sobre após a morte de Estevão e também a dispersão da igreja para várias pessoas ficaram dispersas, acabaram se espalhando e também uma perseguição ferrenha contra o povo de Deus. Está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Diz assim: e Saulo estava ali, consentindo a morte de Estevão. Naquela ocasião, ocorreu um desencadeamento de uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, ficaram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele uma grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os levavam para a prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que forem. Indo Filipe para uma grande cidade de Samaria, ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizara, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve uma grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava a feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo mundo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, dos mais ricos aos mais simples, davam-lhe atenção e exclamavam: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tantos homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mão dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que o poder de Deus, o dom de Deus, pode se comprar com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele te perdoe para tal pensamento do teu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo próprio pecado. Simão, porém, respondeu-lhe: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, da rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa estava sentado sobre a sua carruagem, e lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se ninguém me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao teu lado. O eunuco estava lendo a passagem escrita: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante dos teus tosqueadores ele não abriu a boca.
Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a vida foi tirada da terra. Então o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem é o profeta? De quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe começou com aquela passagem da Escritura, anunciando as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. Quem me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu a ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram as águas, e o Felipe o batizou. Saíram da água, e o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades sobre as quais passava. Muito obrigado pela tua companhia, por essa leitura. Nós vencemos mais um dia, mais uma etapa do nosso degrau em busca de um ano de leitura bíblica, e eu espero que amanhã eu possa encontrar você novamente. Que a paz e a misericórdia do Senhor alcance a tua casa e a tua família em nome de Jesus. Até amanhã.